Olá, eu sou Cláudia Calório, sou engenheira agrônoma, tenho uma especialização em educação ambiental e fiz o meu mestrado em agricultura tropical. Bom, a aula de hoje é resistência ao ataque do governo Bolsonaro ao legado dos governos do PT, as políticas públicas relevantes durante os governos petistas na área socioambiental. Eu vou dividir a aula em dois momentos. Um primeiro momento, a gente vai falar de construção de políticas públicas como estratégia de organização partidária, e depois eu vou falar propriamente dita das políticas públicas de socioambientais que foram construídas no governo do PT e como é que elas estão sendo desmontadas, e um pouco da estratégia do plano de governo do Haddad. Acho que é importante a gente ter isso como visão estratégica, né? A questão do processo de construção de políticas públicas, ele é uma questão importante, porque nós, militantes, ou participamos como governos ou participamos como sociedade civil. Elas não nascem prontas, existe todo um processo de construção dessas políticas, né? Então, acho que a principal questão da construção de uma política pública é a partir da legitimidade e da demanda da sociedade, né, com relação a essa questão de estruturar uma política pública. Ela se constrói num processo dialógico entre sociedade e governo, né, respeitando os limites do arcabouço político-jurídico, mas com ousadia, coisa que nós fizemos muito pouco, né? Depois eu vou colocar, ou fizemos de uma forma muito tímida, né? Acho que isso era uma coisa interessante que nós, enquanto governo, quando chegávamos com uma demanda estruturada do ponto de vista técnico e de governança para apresentar uma proposta de política pública para o jurídico, porque é esse o processo, né? Você constrói a proposta com a sociedade civil, você avalia a viabilidade técnica e financeira dela, e depois ela tem que passar por um jurídico antes de seguir, por exemplo, para ela se transformar num decreto ou numa lei, né? E a coisa sempre travava no jurídico. O que sempre a gente ouvia muito dos jurídicos, né? Mas nós no nosso arcabouço jurídico não permite isso. Ao ponto de eu chegar e dizer uma vez mais, nós ganhamos uma eleição para ficar respeitando o arcabouço jurídico de governos passados, inclusive de legislação da ditadura que nós estamos submetidas a ela até hoje, né? Então era sempre um embate e era isso. Acho que nós conquistamos um governo exatamente para avançar também no arcabouço jurídico, tá? Então acho que isso é importante a gente ter como perspectiva da construção. O arcabouço técnico, você tem que saber como que... Não é, a construção de uma política pública, ela não passa só pela vontade. Você tem que saber se você tem condições de operar ela tecnicamente e financeiramente. Você sabe se você vai operá-la financeiramente, você tem que prever a construção, a execução dessa política pública no âmbito dos planos plurianuais, que tanto federal, estadual e municipal tem que incluir recursos específicos para a execução dessas políticas públicas, né? E também a questão da governança, né? Acho que isso é uma coisa importante, porque lá no final da aula eu vou colocar uma questão que está colocada no plano de governo do Haddad para a questão socioambiental, que de fato, se a gente vier a ser governo, eu espero que isso de fato se verifique, tá? Quais foram os principais? Então, acho que assim, fica a importância do processo de construção das políticas públicas, né? Você parte do diálogo com a sociedade, você estrutura tecnicamente, você pensa como é que ela pode ser executada financeiramente, ela passa pelo arcabouço jurídico e depois ela vai para o arcabouço político, porque ela tem que ser, mesmo que ela não seja numa legislação que vá para uma Câmara Municipal, vá para uma Assembleia ou vá para a Câmara Federal, ela tem que ser, se for um decreto, né, que está na alçada de um ministério ou do próprio governo ou do próprio prefeito, ela tem que, uma negociação, sempre é uma negociação política, né? Então, e a questão da governança, porque é importante que dificilmente a questão ambiental você consegue executar uma política estrito senso
no âmbito da questão de um ministério, de uma secretaria de meio ambiente, principalmente se nós estamos falando de políticas socioambientais, né? Então, assim, vocês vão ver, eu vou falar, por exemplo, do plano da sociobiodiversidade. Nós tínhamos a estratégia política, nós estávamos com as comunidades, mas não tínhamos instrumentos para operar. Então, era importante o tempo todo estar trazendo os ministérios que tinham recursos e instrumento para operar as políticas. E aí você conforma a estratégia de governança para a execução dessa política, né? E também você estabelece os conselhos que ou têm poder deliberativo ou têm poder consultivo, né? Então eu vou falar aqui das principais políticas públicas que estruturaram a política ambiental nos nossos governos, e eu acho que nós não temos como negar, e aí é um processo que o mundo inteiro reconheceu, que foi acho que a principal política estruturante foram os planos de combate ao desmatamento. Por que eu falo isso? Porque de 2005 a 2012, nós conseguimos imprimir uma queda de cerca de 83% no desmatamento. Isso nos deu uma credibilidade internacional que fez com que o Brasil criasse, inclusive, referências técnicas e de políticas internacionais, como a própria questão do REDD, né, que é a política de redução do desmatamento evitado. Foi o Brasil que estruturou uma política internacional de REDD, foi o Brasil que deu o norte para as políticas de mudanças climáticas no âmbito da ONU, né? Então, é importante, o Brasil não saiu articulando internacionalmente, o Brasil fez o que tinha que ter sido feito, lógico, com consequências, né? As consequências principais eram o que nós tínhamos, inicialmente nós desenvolvemos um mecanismo de comando e controle muito forte, sem articular paralelamente a isso políticas de desenvolvimento que viessem, vamos dizer, ancorar e acolher, né, o não pode. Nós tardamos e não soubemos fazer, eu acredito. O que fizemos foi coisa de forma muito tímida. Os planos que vieram após, no âmbito dos planos do combate ao desmatamento, eles eram muito tímidos, eram políticas muitas vezes restritas ao Ministério do Meio Ambiente, que, conforme eu disse anteriormente, não tinha instrumento para executar essas políticas, né? E nunca houve no núcleo, vamos dizer, no núcleo duro de governo, uma decisão de que o que pode ser feito, principalmente no âmbito da Amazônia, fosse feito de uma forma, um plano robusto, que viesse cobrir, ancorar e dar sustentação para a política do comando e controle do não pode, né? Isso, de fato, a gente tem que reconhecer. Tanto é que a não inserção de políticas que sustentassem uma política de desenvolvimento sustentável, ela não se consolidou no nosso governo, criou um vácuo, reduzimos o desmatamento via comando e controle, mas ficou uma demanda represada, né, para o agronegócio, enfim, que está na Amazônia e que não sabia o que fazer, políticas tímidas aqui, um plano no Ministério do Meio Ambiente, a Operação Arco Verde, o plano ABC no âmbito do Ministério da Agricultura, mas é isso, né? O que deveria ter sido estruturado, uma política forte, pesada, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Fazenda, enfim, com desenvolvimento de ciência e tecnologia, pensando estratégias de políticas adaptadas às condições do bioma Amazônia. Isso a gente não fez, tá? Mas, de fato, foi uma política de grande sucesso que repercutiu internacionalmente e que fez com que o Brasil conseguisse, inclusive, acessar fundos internacionais,
né? E não só do ponto de vista da política, conseguiu criar critérios técnicos, né, que permitiu, por exemplo, o entendimento no âmbito da UNFCCC. Depois vou passar referências bibliográficas, porque não vale a pena agora eu ficar detalhando essas siglas, mas vou passar referências bibliográficas para que vocês aprofundem isso, né? Conseguisse criar referências técnicas que hoje são internacionais para, por exemplo, a constituição do Fundo Verde do Clima, né? Paralelamente a isso, você tem países como a Noruega e a Alemanha que aportaram fundos vultuosos, né, no Fundo Amazônia, que foi uma proposta brasileira e operada pelo BNDES e que hoje vocês devem estar acompanhando, que está no noticiário nacional e internacional, a retirada desses dois países, não aportando mais recurso para esses fundos, né? Então, vamos dizer assim, o Fundo Amazônia é o primeiro fundo nacional, mas, vamos dizer, que tem um reflexo internacional de política de rede, né? Então, essa foi, assim, uma política importante, porque o mundo inteiro estava olhando ela, porque a mensuração da entrada de recursos, ela dependia desses gatilhos do desmatamento, né? Então, ela é uma referência internacional, essa política de rede via Fundo Amazônia, que está sendo absolutamente desconstruída. Uma outra política estratégica no nosso governo, do ponto de vista socioambiental, foi a estruturação das políticas de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, né? Vamos dizer, essas foram, ao meu ver, as duas grandes políticas estruturantes. Eu me lembro de vários pensadores colocando que o Ministério do Meio Ambiente deu visibilidade a esses povos das florestas que antes tinham uma guarida extremamente frágil e eram totalmente invisibilizados. Então, assim, nós estruturamos a Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais, criou-se um Conselho Nacional, né, de Desenvolvimento Sustentável. A estratégia de governança desse conselho, ele era composto por mais de 11 ministérios, 11 representações de sociedade civil, extremamente democrático. As políticas construídas em torno disso também foram extremamente interessantes. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social vieram com muito peso para dentro dessa política, ao ponto assim de nós inserirmos populações que muitas vezes não tinham nem carteira, registro civil, passaram a ter documentação, endereço, a ADAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, acesso à política de habitação rural, acesso ao PRONAF. Realmente foi chamaria quase que uma mini revolução, né? Que infelizmente hoje, aí já entrando um pouco, né, do que nós estamos falando? Eu me lembro que a gente chegava às vezes em alguns ministérios para falar dessas políticas e dizia, mas de que pessoas? Quem são essas pessoas? De quantas pessoas nós estamos falando, né? Porque assim, você tratar... Essa é uma outra coisa. Em geral, os governos querem tratar as grandes massas, né? E você não dá a atenção aos diferentes. Quer dizer, você tratar os diferentes como iguais é você perpetuar a diferença, né? Então, eu dizia o seguinte, antes de eu falar de número de pessoas, vamos falar o seguinte, são pessoas que cuidam de mais de 125 milhões de hectares de florestas desse país, né? Então, se nós pensarmos do ponto de vista ambiental, são essas pessoas que são os guardiões dessas áreas, dessas florestas. Depois nós vamos partir para esses números, né? E aí nós estamos falando de algo em torno de 2, 3 milhões de pessoas. Mas isso eram números suficientes para atrair esses outros ministérios em torno das políticas estruturantes para esse público. E que, na verdade, não é só para esse público, né? Quando nós estamos preservando essas áreas florestadas, nós estamos garantindo o nosso futuro, né?
Uma outra política importante foi a PNAPO, que nasce dentro do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Agroecologia. Ele vem dentro, quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente sempre, assim como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas o movimento agroecológico, o movimento socioambiental sempre teve no Ministério do Meio Ambiente, vamos dizer, o espaço de diálogo, de articulação, diferentemente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que sempre recepcionou os grandes movimentos do campo, CONTAG, MST, FETRAF, né? Aqui nós tínhamos esse núcleo, vamos dizer, em termos numéricos um pouco mais reduzido, mas com uma grande capacidade de articulação e de diálogo, que era o movimento agroecológico, os movimentos do campo, da floresta e das águas. Então, estruturamos, nasce aqui dentro do Ministério, nasceu dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, a Política Nacional de Agroecologia, mas lógico que nós buscando a devida articulação e integração para a estratégia de governança, para instrumentos de operar a política, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura, né? Então, a PNAPO, a PNAPO, ela se estrutura junto a esses 3 ministérios. Então, assim, nós temos a política e nós temos os planos que derivam dessa política, né? Então, de fato, nós estruturamos um conjunto de políticas importantes, mas não suficientes para impactar o modelo de desenvolvimentista que vinha seguindo, né? E aí, já entrando um pouco, vou falar rapidamente da desestruturação da política, porque isso é fácil, né? Desestruturar, já está desestruturado. Então, assim, se você pega o plano de governo do Haddad presidente, né? Eu quis entender que ali está colocado, quando ele fala que vai levar para dentro do núcleo duro de governo, a questão socioambiental. E se for isso, acredito que essa é a estratégia que deve acontecer, porque a questão ambiental, ela perpassa todas as áreas setoriais. Ela não é a questão ambiental, ela, no meu entendimento, não deveria nem ter um ministério. Você tem um ministério para operar, mas isso tem que estar... A questão ambiental, ela perpassa todas as áreas setoriais. Então, assim, você tem que fazer com que o conjunto das políticas públicas, elas incorporem as políticas ambientais. Então, o que acontece? Você tem uma linha de desenvolvimento de governo, enfim, alimentando o agronegócio. Nós nunca autorizamos tanta produção de veneno. O Brasil é um dos maiores produtores de veneno, né, do mundo. Nós continuamos fomentando o agronegócio com um volume de recursos bastante significativo. Nós demarcamos poucas terras indígenas, apesar que acho que demarcamos no tempo que tínhamos que demarcar, mas podíamos ter sido mais ousados. Nós resolvemos muito pouco sobreposição de unidades de conservação junto a territórios quilombolas, tratamos mal essa agenda, porque sempre os conflitos incidiam sobre empresas e sobre os grupos de agronegócio. Então, assim, não dá para o Ministério do Meio Ambiente, ou para uma Secretaria de Meio Ambiente, ou para uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente resolver isso. Isso tem que ser resolvido como estratégia de desenvolvimento, né? Então, de fato, acho que se no futuro governo do PT isso não for encarado estrategicamente, só que isso significa rever o nosso modelo de desenvolvimento, né? Pensar um modelo que, de fato, pense a sustentabilidade social e ambiental como uma questão estratégica e não como uma questão setorial. Eu vou ter um Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente que resolve a agenda ambiental. Não é verdade. A agenda ambiental passa pelo desenvolvimento regional, a agenda ambiental passa pelo transporte, a agenda ambiental passa pela economia, né? Então, acho que essa é um pouco a mensagem que eu ia colocar. E, por fim, a desestruturação, né, da política de meio ambiente pelo governo Bolsonaro não é nenhuma surpresa. Às vezes eu vejo as pessoas um pouco indignadas, mas, de fato, ele é coerente. Eu acho que ele tem sido um dos
dos presidentes mais coerentes que a gente teve, talvez, né? Ele está destruindo as instâncias. Como é que tem se dado a desestruturação da política? Ela se dá em 2 níveis. Ele destruiu todas as instâncias de governança, por exemplo, o CONAMA, que era uma instância de governança deliberativa composta por representantes da sociedade civil, governos estaduais, né, vários órgãos de governo federal. Ele destruiu isso, né, reduziu a meia dúzia de componentes e decide toda a política ambiental, ou seja, não tem estratégia de governança. Essas instâncias de governança que foram destruídas, por exemplo, a CNPCT, que eu acabei de falar, a Comissão Nacional de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, não existe mais. A CNPI, ou quando ela existe, ela foi desconstituída, e, por exemplo, tinham 10, 15, 20 membros, hoje elas têm 4, 5 membros, não têm condições de operar, não tem, enfim, muitas vezes elas não foram extintas, elas foram reformuladas de uma forma tal que elas não têm a menor condição de operar. Então, assim, uma foi as instâncias de governança. Então, por exemplo, por que o fundo, a Noruega e a Alemanha disseram que não vão mandar mais recursos? Não é só porque está queimando, não. Porque, por exemplo, o COFA, que é o Comitê do Fundo Amazônia, foi completamente desestruturado. E isso era uma condição para que esses governos continuassem fazendo seus desembolsos, né? Então, assim, a existência de um comitê orientador do Fundo Amazônia era condição para desembolso. Como não existe mais esse comitê, ou ele perdeu várias de suas competências, esses países disseram, não, nós não vamos mais depositar recursos, porque não temos instância de governança que monitore, que avalie, né, o desembolso desses recursos. Então, ele está destruindo através desestruturando as estratégias de governança, mas também destruindo ele desorganizou a política de meio ambiente, né? Algumas ele excluiu completamente. Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, sumiu. A política de meio ambiente urbana, sumiu, né? E outras ele fragmentou. Por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro, que estrutura toda a política florestal, colocou no Ministério da Agricultura, né? E assim por diante. Eu não vou entrar muito em detalhe, nós temos um tempo para concluir, mas para dar uma ideia para vocês. Certamente o PT vai subir, a SMAD vai subir um conjunto de referências bibliográficas e links que vocês podem aprofundar, principalmente essa questão do desmonte das políticas, né? Assim, tem várias referências aqui que vale a pena ler, que é o detalhe, mas também vale a pena ler algumas referências que eu vou aportar sobre o que foram essas políticas que nós definimos, né? O Bolsa Verde, o Plano Nacional da Sociobio, a política de combate ao desmatamento, a partir dessas referências que eu coloquei de processo de construção de políticas públicas. Enfim, vocês vão encontrar lá essas referências. Era isso, gente. Obrigada.